Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgiano geral, senhores, o seu congresso semanal de cirurgia. Hoje, mais uma vez, estamos aqui, eu, Carlos Menegoso, Dr. Adriano Flug e Dr. Diego Adão, para mais um encontro semanal de discussão intensa de evidências para os nossos pacientes cirúrgicos. Hoje a gente tem um convidado muito especial, ele não é cirurgião, a gente já vai apresentar ele com propriedade, mas vocês vão adorar o tema de hoje porque tem tudo a ver com a abordagem e a condução de pacientes críticos, aqueles pacientes que a gente pega na nossa sala de emergência, cirurgia, clínica médica, enfim, vocês vão gostar bastante. Como é que vocês estão aí? Dr. Adriano Flug e Dr. Diego Adão. Eu tô ótimo. Eu esqueci de lembrar que eu fui 3 anos da padaria do Sérgio, do Soul Good, lá em Jundiaí. Foi um espetáculo, foi muito bom. Tem um carinho muito grande pela gente, por toda a comunidade. É um cirurgião excepcional, como técnico e também como pessoa. Um abração aí para todos os cirurgiões de Jundiaí, né? E um especial pro Sérgio também. Muito bom. E você, Diegão? Fala aí, cara. Cara, tô de boa, voltando de férias, trabalhando naquele ritmo, né? Tava dormindo 3 da manhã e acordando 2 da tarde, né? Imagina como foi essa semana, né? Não jogou nada essa semana que estava de férias? Como assim? Não teve jogo? Videogame? Toda terça-feira eu jogo RPG e todos os dias eu tô no server da DICE Final 20 do Battlefield 1 jogando minhas campanhas de Primeira Guerra Mundial. Muito bom. É isso aí. Sim, não, a gente tem. Eu jogo todo dia. Todo dia eu jogo um pouquinho. Muito bom. Mas tô tranquilo, cara. Tô bem, voltando a trabalhar bastante, cheio de trabalho na escola, pós-graduação indo bem. Mas o que tá bem, de verdade, são as mensagens dos maníacos que eu gostaria de ler agora, se você me autorizar. Sensacional, é autorizadíssimo. Pra agora, ó. O Danilo Santo. Ele manda assim: Ô mania de cirurgia. Vocês não estão preparados para essa mensagem. Ô mania de cirurgia extrapola os limites da especialidade. Sou radiologista e estou maratonando todos os episódios. Meu Deus, cara. Olha o que ele vai falar. Pelo conhecimento médico e pelo aprendizado que vai muito além da medicina. Sensacional. Cara, que emocionado. Parabéns, Danilo Cerqueira, radiologista e egresso da escola, atuando no interior do Acre. Então, da Escola Paulista de Medicina. Só existem 2 escolas no planeta, né? A Escola Paulista de Medicina e a Harvard Medical School, né? Então, é que tem a escola baiana também, né? Tá, tudo bem, é verdade. Ele é da escola e tá lá no Acre. Queria mandar um abraço pro Danilo, primeiro um abração pro Acre aí, pra galera que tá aí com você, Danilo. Um abraço pra você, seus colegas radiologistas. Fiquei muito feliz de saber que tem um radiologista que escuta a gente, cara. Isso é muito legal, né? Cara, muito legal. Muito bom legal. Bom demais. Ó, até o Lingo tava falando aí. Ouviu? Ó. Até ele curtiu essa mensagem. Felizaço. Sensacional. Bom que mais? Tem mais mensagem de maníaco aí? Tem mais uma mensagem. Ó. Primeiramente, gostaria de agradecer por todo o conteúdo feito pelo Mania e pela Premed. E ele queria pedir agora um conselho, que eu vou pedir para vocês darem uma dica rápida aí para ele, tá bom? Vou fazer um resumo. Ele quer montar um podcast para alunos de medicina e ele vai discutir entre os temas cirurgia geral. E ele vai assim: o que vocês acham que o aluno gostaria de ouvir e precisa saber sobre medicina? O que você diria aí, Adriano? Que tema que ele puxaria, que pegada você acha que ele poderia fazer num podcast de cirurgia? Para alunos acadêmicos. Para alunos? Vai ter que ter uma parte como guiar estudos, outra parte como aprimorar técnica cirúrgica, outra parte de organização de vida pessoal, outra parte para saber como ele vai escolher a residência que ele vai fazer, até mesmo a especialidade que ele vai fazer, talvez alguma coisa sobre pesquisa, onde ele pode se inserir para fazer pesquisa científica, é um tema importante, pesquisa e utilização de tempo, né? Acho que tá bom. E você, Gotô? Uns temas cirúrgicos aí, que abordagem você acha que ele pegaria? Porque ele acha que a gente faz um podcast bem especializado, né? Olha só quem chegou!
Ô, louco! Grande Ian. Não estamos te ouvindo, Ian. Nosso convidado já está entre nós e a gente já vai recebê-lo, olha só. Enquanto ele se ajeita lá, fala aí, Guto, que dicas que você daria? Olha, eu acho o seguinte, cara, que primeiro eu daria uma dica não técnica, mas é puxando a sardinha mesmo, que é carreira no exterior. Isso eu acho que é legal para quem é aluno saber. A segunda coisa, e aí pensando em tema técnico, eu sou muito fã de coisa de emergência, assim, sabe? Eu acho que não vejo muito motivo de um aluno de medicina ficar muito envolvido sabe, a gente passou por isso, né? Tipo, umas coisas assim, você tá no 4º ano e você tá tendo aulas de, doenças específicas do globo ocular, sabe? Eu acho que, às vezes eu acho que é um negócio exagerado, sabe? Então eu fico pensando que os alunos, para um aluno de medicina que vai ouvir um podcast, ele precisa ouvir temas que são do dia a dia mesmo e coisas que são de urgência, eu acho. E também não entrar muito no detalhe. Mas aquelas coisas que a gente vê, todo mundo vê, que são as mais frequentes, etc e tal, né? Eu não me apegaria muito com coisas muito picuinhas, assim, sabe? Para dar essa dica para o pessoal. Eu entendi que ele quer fazer um podcast de medicina e vai ter temas cirúrgicos, é isso, né? Não, acho que ele vai focar bastante em cirurgia mesmo. Ah, tá bom, entendi. Mas aí fica essas dicas para você então. Ele se chama Nertan Ribeiro. Fica aí a dica, Nertan. Boa sorte aí no seu podcast. Nos convide para um episódio quando você lançar aí. E vai ser um prazer ouvir os seus episódios. Se quiser usar o Fala Galera, tá autorizado, viu? Tô liberando, Isso viu, aí. Guto? Tá liberado. Tá liberado. Mas é isso, separei essas 2 mensagens de maníaco. O nosso convidado já tá pela área aí. Mas antes temos 2 recados. Isso. 2. Gutão, recado número 1. Recado número 1. Pessoal, a gente vai abrir novas vagas da comunidade do Bisturi no fim de novembro. Tá chegando, senhores. Mais uma sapecada aí de vagas da comunidade de Bisturi para quem está interessado. Então, não se esqueça, se você está interessado em entrar em uma dessas vagas, entra lá no nosso site, vai ter o link aqui na descrição, cadastra, coloca seus dados para a gente saber que você está interessado e a gente vai se falando. Fique atento no nosso Instagram, nas nossas comunicações, inclusive por e-mail, e no nosso grupo de vagas, para você ficar esperto e poder adquirir a sua vaga assim que sair. A ideia é que a gente vai fazer isso, corrijam se eu estiver errado, dia 28 de novembro, acho que é esse que é o dia para abrir abertura de novas vagas. Muito bom. Black Friday. Então já se preparem, vai ter mais novas vagas. A gente ainda não sabe quantas serão, mas a gente sabe que não são tantas assim. Conforme for chegando mais perto, a gente vai avisando e dando mais notícias aí para quem quiser entrar na comunidade do Bisturi. E eu vou atropelar todo mundo e vou falar do outro recado que a gente tem também. Antes. Pode falar. Cuidado com golpes. Existem golpistas que se passam por nós, como o Prime-Med, como a comunidade do Bisturi, e eles mandam uma mensagem para você no seu WhatsApp pessoal, uma mensagem feita no chat GPT, cheia de foguetinho, foguinho, alvinho, dizendo que é uma oferta relâmpago e que agora nós não fazemos isso. Nós não mandamos mensagem pessoal, nós não fazemos oferta relâmpago. Tudo que acontece conosco você vai ver no nosso canal do Instagram, é tudo oficial lá, todos os links são lá, ou no único grupo de WhatsApp possível, que é o grupo de vagas da comunidade do Bisturi, que você só entra pelo nosso link do Instagram. Então não clique em nada esquisito, nada, não confie nisso. É 28 pelo Instagram, tá bom? Pode dar o segundo recado aí, Gutão. Posso dar o segundo recado? O outro recado, senhores, é para vocês ouvirem agora a nossa mensagem do nosso patrocinador. Solta a vinheta aí, Flugão.
É isso aí, senhores. Olha só, nosso convidado já está aqui, Dr. Ian Ward. Cara, eu tô esperando fazer esse podcast com o Ian faz sei lá quanto tempo, acho que faz uns 2 ou 3 meses que a gente está falando disso, porque o assunto é muito legal. O assunto é muito legal. Tem tudo a ver com cirurgião, tudo a ver com emergencista, clínicos que fazem plantão de porta, tudo. Então a gente vai falar aqui sobre pacientes críticos e a gente vai falar sobre o registro que o Ian fez também, que é um trabalho, uma publicação dele sensacional e que é um dos primeiros registros aí que tem sobre esses pacientes com via aérea difícil. É isso que é o assunto do podcast. Porém, antes de começar, eu preciso apresentar o Ian para quem não conhece, que eu acho que Por é favor, pouco né? provável para as pessoas que estão nesse meio que a gente está falando. Mas o Ian, além de ele ser um cara espetacular, o Ian, ele é médico emergencista pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele é atualmente contratado lá, assistente da medicina de emergência do Hospital das Clínicas de São Paulo. E aí tem um monte de coisa que eu vou tentar falar, Ian. Eu não sei se eu vou errar ou se eu vou acertar, mas aí você me ajuda, hein? Ele também trabalha na Santa Casa como médico assistente do pronto-socorro, né? Médico emergencista da Santa Casa de São Paulo. Outras coisas, ele é pesquisador colaborador da Mayo Clinic e está fazendo o seu pós-doutorado na Mayo Clinic de Missouri. Acertei? Minnesota, né? Minnesota, Minnesota, isso isso. aí. Muito bom, muito bom. Isso aí, Ian. Obrigado aí por ter vindo. É um prazer te receber aqui no Mania de Cirurgia. Isso, é um prazer enorme estar falando para esses ouvintes tão especializados e estar junto com vocês aqui, o Diego, o Adriano e você, Carlos. Muito bom. Diegão, Flugão, algum comentário para o nosso convidado aí antes de a gente começar? Eu tô empolgadíssimo. Primeiro porque eu gostava do Ian sem conhecer o Ian. Eu já gostava dele, porque o Aécio falava muito bem dele, cara. O Aécio adorava ele. O professor Aécio é quem criou a medicina de emergência na escola, quem fundou a Abramed, uma pessoa que enveredou muito tempo aí na medicina de emergência, acabou deixando a gente aí alguns anos. E ele falava muito bem do Ian. Então eu já gostava do Ian antes de conhecer o Ian. E agora com o Ian, então, pô, feliz demais, cara. Obrigado, Muito Ian. bom. Obrigado pela sua presença. Bom, seja bem-vindo, Ian. Você estava com pendência, assim, convidar Ian para o podcast, acho que uns 10 meses já. Falei, pô, Carlos, convida logo o Ian. Aí tá aqui hoje, é um prazer. O seu currículo é impressionante, parabéns. Obrigado. Muito bom. É isso aí. E o tema Ian, é bom demais, né? O tema também é espetacular, né? sensacional. Cara, Tomara Quem não que, gosta, tomara né? Quem não gosta de via aérea, né? Quem não gosta de via aérea, né? exato. Tomara que o meu computador aguente 8 horas aqui para a gente ficar nesse podcast. O Ian, antes de a gente mergulhar de cabeça no tema que a gente escolheu aqui para falar com você, que você é um ultra especialista, eu queria te perguntar antes, e eu acho que é não só uma dúvida minha, né? Talvez do Diego e do Flug, mas tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente pensa sobre isso também. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa trajetória do desenvolvimento do seu estudo, para que a gente consiga entender como é que, assim, entrar no contexto do negócio, né? Então, de onde veio a ideia, como é que foi para você começar esse negócio inovador e pioneiro de ter um registro de via aérea, o que abrange, que países que você conseguiu incluir, enfim, como é que foi todo o processo para a gente começar esse bate-papo aí? Bom, show de bola. Eu acho que, primeiro que todo mundo está ouvindo a gente pensa fazer em pesquisa no Brasil, fica meio perdido assim por onde começar, né? E quem já teve experiência fora, o Carlos está tendo experiência fora, sabe que parece que a carreira nos Estados Unidos, principalmente, onde eu tive contato, tá mais clara. O caminho é esse, o Masters, MPH, tem o estatístico, tem a pessoa que faz a coleta, o RB, o Comitê de Ética, e no Brasil parece que é uma coisa que você é um pouco de tudo. E quem não tem um contato muito denso durante a universidade vai tentar fazer e para na primeira barreira. Puta, não sei o que é uma plataforma Brasil. O que é... Como é que eu faço um estudo observacional? Quem que eu tenho que chamar? Como é que eu escrevo um projeto? E eu nunca tive, dentro da minha universidade, da minha graduação, eu não tive esse contato. Eu tive o primeiro contato durante a residência no Hospital de Clínica de Porto Alegre,
quando tinham que falar, você tem que fazer um TCR, um trabalho de conclusão para terminar a residência. E aí eu comecei a ter o contato, tá bom, já que eu tenho que fazer, vou ter que sentar e aprender esse troço. E aí, em 2020, me mudei para São Paulo, fui trabalhar durante o Covid no Hospital das Clínicas de São Paulo. E aí, discussão beira-leito, né? Eu costumo dizer que as grandes perguntas dos estudos surgem em beira-leito, e nas discussões de uma terça-feira, bom, mas olha, esses marcadores fisiológicos são preditores de via aérea fisiológica difícil, baseado nesse estudo da Europa, baseado nesse estudo dos Estados Unidos, a mortalidade foi tanto. Isso me incomodava. Cara, não é possível, cara, que a gente vai ficar usando dado de país desenvolvido, alta renda, dos nossos pacientes aqui, beira-leito. A gente tem a capacidade, a gente está numa baita universidade, a gente tem a equipe muito boa, vamos tentar. Então, a ideia do barco, que é o Brazilian Airway Registry Corporation, então, primeiro registro latino-americano prospectivo, eu vou além, é o primeiro registro prospectivo de um país de baixa média renda do mundo. Começou no beira-leito, para tentar responder uma pergunta que não é uma ideia metodológica inovadora, como hoje em dia você pega muito mais do que já existe e tenta adaptar à sua realidade. Eu costumo dizer isso para os residentes que estão começando a ter uma ideia, olha, vê o que já tem, tenta adaptar à sua realidade. Isso já é um baita começo. Então, o barco, ele segue numa linha de outros estudos que já existiram, como o Intube, que foi um registro de práticas de intubação pelo mundo, publicado no JAMA em 2021. E aí, quando você pega esse estudo, eu lembro que eu li esse estudo, eu falei assim, puta, cara, tem quase 3 mil pacientes, só 80 da América Latina. Quando você via lá, quem é que intuba nas emergências? Anestesistas. Porque é a prática deles, né? Dos europeus, dos indianos. A droga mais utilizada nesse estudo, Propofol. Eu falei, cara, não lembro a última vez que eu usei Propofol para intubar. E aí você começa a perceber que você precisa ter essa autonomia de olhar para o seu paciente e usar a evidência naquele paciente, né? Então, o gatilho foi muito mais uma vontade de produzir ciência para a nossa população do beira-leito, para poder tomar uma decisão melhor, saber o que está acontecendo com os nossos doentes que são entubados na emergência, como os pacientes são entubados na emergência. Então, foi esse gatilho. E aí bate outra barreira, né? Funding, né? Tá. E eu lembro de tomando um cafezinho nos corredores. Não, Ian, calma aí, você quer fazer um estudo multicêntrico no Brasil, onde as pessoas vão ter que coletar dado de graça para você? Aí eu falei, não, gente, eu vou fazer uma caneca, uma eco bag, e eu vou dar um sonho ali da gente estar publicando junto. Então, se vocês forem ver a publicação do barco, que está na Critical Care, que saiu esse ano, tem quase 40 autores ali, que são os PIs, as pessoas que motivaram, que catalisaram ali o estudo, que entraram como coautores, porque era isso que eu tinha que oferecer, né? As pessoas fossem lideranças no seu centro e pudessem entrar como coautores dentro da produção, revisaram o manuscrito, mas motivaram a coleta de dados nas suas instituições. Sensacional. Eu fico pensando, né? É tão difícil fazer publicação e trabalho unicêntrico. Imagina fazer multicêntrico, cara. Deve ser um negócio muito difícil no Brasil mesmo. Caramba. Por isso que você se destacou nisso aí, conseguiu fazer, e sua publicação é super legal, comentada por um monte de gente, né? Eu tava falando nos bastidores aqui, para o pessoal que tá ouvindo agora vai saber, que eu, durante um curso aqui nos Estados Unidos, eu estava conversando com um dos instrutores, e o instrutor citou o Ian e o trabalho do Ian, falando que é o primeiro registro latino-americano de intubações, que ele tem não sei quantos pacientes, e que é um negócio super legal, porque o pessoal do Brasil está fazendo. Então o Ian tá aparecendo aí no restante do mundo, e cada vez mais produzindo coisa de qualidade no Brasil, né? Legal. Muito bom, Ian. Vamos começar então pelo começo. Diegão, Flugão, vocês querem começar com alguma coisa aí? Se não, posso tocar o pau aqui? Beleza, muito bom. Ian, é o seguinte, primeira pergunta que eu ia fazer para você ajudar os nossos ouvintes a entenderem o que é esse assunto. Explica para nós
o que dentro dessa motivação que você teve do seu estudo e tal, o que você estava buscando em termos de, como que eu posso dizer, documentação, né? Assim, de definição, o que você precisou usar de definições e o que você usa hoje em dia e recomenda para a gente quando a gente vai falar desses pacientes com via aérea, seja uma via aérea difícil anatômica ou fisiológica, e o que parâmetros que você quis analisar, porque é o que você via mais frequentemente ocorrendo, né? Perfeito. Bom, o grande ponto aqui é a gente entender a abordagem da via aérea do paciente crítico como uma abordagem que ela vai além do processo mecânico de você passar um tubo na garganta, né? Então, vamos discutir baseado em dados. Se a gente olha a taxa de sucesso em primeira tentativa, que é uma métrica de qualidade quando a gente fala em intubação, né? Então, isso, vários estudos, vários centros acompanham o seu sucesso em primeira tentativa porque ele sabe, quanto mais você tenta, mais chance de um evento adverso grave. E olha que interessante, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar um centro brasileiro, universitário, de 10 intubações que o R1 vai fazer, com o treinamento que ele acabou de sair da faculdade, ele vai ter uma taxa de acerto em primeira tentativa ali 7 de 10. Então, eu estou falando de que não é um ultra especialista, que intubou milhares de centros cirúrgicos, mas uma pessoa ali 7 de 10. Os outros 3 ali, ele vai na segunda. Uma pessoa mais experiente, ele está na 8 de 10, 9 de 10. Então, o processo mecânico, ele está beirando ali a aprovação, 70%. E o dado brasileiro mostra que a nossa taxa de sucesso no Brasil, dos 18 centros que a gente coletou, que a sua maioria eram centros universitários, está em 74%. E aí, vamos jogar paralelos. O Intube, que foi um estudo internacional, mais de 200 hospitais pelo mundo, continentes, a taxa de sucesso está em 78%. Isso com a maior parte sendo anestesistas intubando pacientes críticos. Estados Unidos, emergencistas na emergência, taxa de sucesso, 82%. Então, só nesse comparativo, a gente percebe que a gente tem margem para crescer na taxa de sucesso. Bom, dito isso, a gente percebe, olha, é fácil alguém achar que está garantido ali. Meus últimos 5 pacientes que eu intubei de primeira. Não, vamos aqui, vamos intubar, passa o tubo, laringo, vamos dar ali. Só que aí está o ponto, né? Existem coisas que acontecem peri-intubação que as pessoas costumavam, e essa é uma grande luta da via aérea fisiologicamente difícil, que a gente vem trazendo tanto internacionalmente como nacionalmente, que o que acontece peri-intubação pode ter impacto em mortalidade de 28 dias. Então, o grande desafio do estudo barco, segue 2 grandes objetivos. Primeiro, cara, como é que a gente intuba no Brasil? Essa é uma pergunta base, assim. Quem intuba? Como intuba? Porque a gente fala muito de vídeo laringo. Não, vídeo laringo, capnógrafo. Eu lembro quando eu falei para os americanos que a gente checava o tubo auscultando, eles olharam assim, quê? Breath sounds? Numa emergência? Tipo, como é que você consegue? E duvido que quem estava escutando a gente não ficou na dúvida ali que o R1, vi passar. E aí você fica, cara, tá lá, um barulho, oxímetro. E realmente, assim, é uma coisa que a gente tem que tentar deixar para trás e assumir que existem outros dispositivos, como a capnografia em formato de onda e até a cola, que os americanos também usam, para ter uma checagem mais fidedigna, mais acurada. Bom, seguindo então esse raciocínio, o grande objetivo do barco foi descrever como essas características demográficas, de práticas, e buscar fatores associados com a mortalidade de 28 dias. E aí, dentro disso, a gente queria saber, cara, olha, qual a incidência de evento adverso grave dos nossos pacientes? E esses eventos, eles estão associados à mortalidade de 28 dias? Então, a pergunta, e aí a gente deixa mais ele como secundário, porque é uma pergunta que a gente quer ver uma associação quase causal ali no estudo observacional, e isso exige um controle de variáveis e complexidade estatística que a gente estava buscando no barco, de trazer a máxima coleta de confundidores. A gente fez um modelo de gráfico a ciclo dirigido para a gente controlar o nosso modelo, entender quais eram os players ali, os mediadores, os confundidores, para a gente botar no nosso modelo.
e fazer uma robustez de análise de sensibilidade para tentar entender se o que acontece peri-intubação, aquele paciente que teve uma paradinha de 1 minuto, tentamos ali a intubação, deu aquela PCRzinha ali 2 minutos, mas voltou. Qual o impacto daquela PCR ali em mortalidade em 28 dias, né? O paciente que teve uma instabilidade, fez uma PA inaudível ali no pós-intubação, que você, não, já resolvi, já liguei na hora. Será que isso teve impacto em mortalidade em 28 dias, né? Então, a gente jogou com essas variáveis. Então, só para trazer a ideia dos eventos adversos graves, o que a gente considerou. Aí vai uma dica para quem está construindo um projeto e a importância da revisão de literatura. Você olha tudo que foi feito, o que as pessoas definiram e tenta pegar emprestado essas definições, porque fica mais fácil de você comparar com seus dados. Então, a gente considerou pacientes que tiveram evento adverso grave, peri-intubação, que é o momento do push ali, da infusão das drogas para intubação, até 30 minutos pós-intubação. Se o paciente apresentasse uma parada cardiorrespiratória, uma hipoxemia grave, ou seja, saturou menos que 80% nesse período, ou ele teve uma nova instabilidade hemodinâmica. O que eles consideraram, e a gente pegou esse conceito. O paciente fez uma PAS, uma hipotensão grave, uma pressão arterial sistólica menor que 65, você precisou ligar uma droga vasoativa nova ou aumentou a dose 25% da droga vasoativa. Então, a gente considera isso uma nova instabilidade. Então, um desfecho composto, tanto no que a gente considera como evento adverso grave, quanto que a gente considerou como nova instabilidade hemodinâmica. E aí, vamos jogar já o highlight, assim, que, olha, 1/3 dos nossos pacientes no Brasil tem evento adverso grave. Então, isso já dá 40, vai ali 1/3 dos pacientes tem ali um evento adverso grave, isso dá 32,3% dos pacientes tem esses conceitos. E aí, outro grande dado, quase metade dos nossos pacientes morrem em 28 dias. A mortalidade geral dos nossos pacientes intubados na emergência foi 45%. Isso você já, caramba, né? Nossos pacientes, quase metade dos pacientes que a gente intuba na emergência morrem em 28 dias. E aí, quando a gente olha tanto nosso modelo Cox, o nosso modelo estatístico, a gente percebe só na diferença de mortalidade algo alarmante. Quem teve um evento adverso grave morreu 57%, teve óbito em 57% dos pacientes morreram em 28 dias, comparado com quem não teve evento adverso grave em 39%. Tá? A gente fez um hazard ratio ajustado, que deu 1,43 com significância estatística, o intervalo foi de 1,26 a 1,62, isso controlando para os confundidores, buscando robustez na análise de sensibilidade, mostrando que, olha, tem sim fatores não mensuráveis, isso aí é bem claro na nossa análise. Os pacientes mais graves, eles vão ter mais chances de ter um evento adverso grave. Mas, que tal você otimizar o paciente antes? Postergar a intubação um pouco. Será que ele está morrendo por falta de plástico na garganta? É isso o suporte que você está dando? Ou será que ele está morrendo porque está faltando, tem uma artéria sangrando, né? Ele está faltando sangue, ele está num choque hipovolêmico hemorrágico, é um choque obstrutivo. Então, o processo de intubação, de instituir a ventilação mecânica invasiva, ele altera toda a fisiologia. Então, a gente está dando agora uma pressão positiva para ele respirar. Isso vai favorecer a redução da pré-carga e colapso cardiovascular. Então, se antecipar esse problema. E só para finalizar essa primeira fala, intubar um paciente crítico, ele é risco e risco. A gente tem que saber qual que a gente quer correr e se antecipar aos riscos que vão vir. Né? E a gente, durante a nossa faculdade, a gente bate muito em risco-benefício, né? Qual que é o risco-benefício daquilo? Pensa muito que tem um caminho certo, um caminho errado, mas quando a gente está com um paciente crítico precisando de uma abordagem de via aérea, a gente tem que saber o risco-risco. Vou postergar um pouco para tentar otimizar? Tá, mas eu estou correndo o risco de ter que intubar ele no pior momento. Tudo bem, a gente está correndo esse risco. Vou intubar ele antes, qual é o risco de eu
não estar tão otimizado. E ele tem uma PCR. Isso tem um aumento, duplica aí o risco dele morrer em 28 dias. Tá? Então, entrar nesses pontos, eu acho que essa primeira fala deu um panorama geral sobre evento adverso grave, o que é, aumento de incidência, nossa mortalidade no nosso país, sobre os pacientes críticos que são entubados na emergência. Sensacional. Flugão, Diegão, querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu acho a ideia sensacional, né? O que eu queria comentar é. Eu vou mais parafraseá-lo, mais para ventilar um pouco aqui, com o perdão do trocadilho. O que você está dizendo, que eu acho que é o. Qual que eu acho que é o senso comum da maioria das pessoas que não estão habituadas à emergência? Que existem alterações fisiológicas no paciente que será entubado, que são inerentes a ele, que eu não tenho o que fazer com elas, né? Entubar desatura um pouco mesmo. Claro, né? Eu não acertei a primeira, normal cair a saturação para 70, o oxímetro dá aquele som mais agudo, tá? Normal, a hora que eu entubo, fiz as drogas, fica um pouco hipotenso. A sensação que eu tenho é que isso parecia que era inexorável do ato de entubar. Assim como quando eu corto a pele sangra um pouco, né? Sangrar, sempre sangra um pouco. E o que a medicina de emergência, isso eu aprendi convivendo com o pessoal da emergência, veio trazer assim, não é normal, né? A gente não pode banalizar, mesmo que pequenas alterações fisiológicas no pé-intubação, porque elas podem impactar em desfechos a médio e longo prazo de sobrevida, de mortalidade, até mesmo talvez funcionalidade que a gente não sabe. Acho que a grande sacada que o Ian trouxe números para a gente é isso. Há coisas que acontecem durante uma intubação que vão impactar na sobrevida desse indivíduo. Ele vai morrer mais. E a gente para de banalizar essas coisas, para de fazer vistas grossas e para de chamar dessaturação, hipotensão subnora de fenômenos intrínsecos da intubação. E agora o próximo passo, e aí o Ian vai poder dizer melhor, é saber será que se eu corrigir essas coisas ou não deixar que elas aconteçam, vai impactar nessa sobrevida sim ou não? Né? Será que se eu impedir essa pequena dessaturação ou grande, impedir essa hipotensão, será que eu vou estar melhorando o desfecho desse paciente? Essa é uma dúvida que existe, né? Que a correlação tem, o trabalho dele mostrou. Agora a gente tem que dar o próximo passo, né, Ian? E reverter Exato. isso. Né? Acho que a importância dos quase. A ideia é muito boa, cara. A ideia, e trazer luz para isso é um alerta para todo mundo que está na sala de emergência, né? Isso, acho que a importância dos quase experimentais, fazer estudos antes e depois, implementar checklists. Então, no nosso estudo, a gente percebeu, acontece muito. Tá? O que foi associado com menor chance de acontecer? E a gente tem dois grandes players ali, pilares, que a gente pode trabalhar como algo modificável, porque na nossa multivariada a gente percebeu, realmente, o cara mais idoso vai ter, o cara que está mais hipotenso, o cara que já está recebendo com SOFA, muita disfunção acumulada, ele vai ter mais eventos adversos graves, porque realmente ele está acumulando mais disfunção. Mas e aí, o que a gente faz com isso? O que a gente consegue mudar a nossa prática? Aí uma coisa muito interessante, o que saiu foi o checklist. Então, o odds ajustado das intubações que foram feitas, checklist pré-intubação, teve um odds aí de 0,75, né? E que não teve significante estatística, teve significância estatística com PI de 0,36. Então, mostra que, olha, se você tem um checklist institucional que vai desde eu otimizei, posicionei, pré-oxigenei, você pode ter um efeito protetor em você evitar evento adverso grave. E aí, além disso, reforça a importância do sucesso em primeira tentativa. Que quando você vê que quem foi entubado de primeira, você teve um odds ali de 0,52, você diminui a chance de quase 50% de o paciente ter um evento adverso grave. Então, entra naquele conceito importantíssimo quando a gente está ensinando via aérea no doente crítico. One and done. A sua primeira tentativa tem que ser a melhor tentativa. E aí entra a discussão de dispositivo, vou dar uma olhadinha, a gente precisa ensinar o R1, um estudante de medicina, mas ao mesmo tempo a gente tem ali um paciente super hipoxêmico, instável, que ele não vai tolerar umas 2, 3, 4 tentativas. Né? Então, esse é um grande desafio para a nossa cultura. Né? E já vou jogar uma outra lenha na fogueira aqui,
que quando você olha quem intuba na emergência americana, você vê lá, senior residents, né? A maior parte é o R3, R2 ali, o R2 está no meio. R1 é a menor parte das intubações. Quando eu mostrei meu dado que tinha estudantes de medicina intubando, doente crítico na emergência, eles quase arrancaram o cabelo. Cara, como assim? Então, é um dado que, primeiro, que explica um dos motivos da nossa taxa de sucesso estar menor e também a nossa taxa de evento adverso está maior. E é algo culturalmente que a gente precisa ir ali cultivando. Olha, esse paciente realmente não é para o R1, esse paciente não é para o R2, gente. A gente está falando de um paciente que não vai tolerar uma segunda, terceira tentativa, porque isso vai ter um evento adverso grave. Ou melhor, vai aumentar a chance de um evento adverso grave. Então, vamos ali com o R3, com o médico assistente, vamos usar o melhor dispositivo que a gente tem, porque talvez esse paciente não vai tolerar, né? Então, esse é um grande take-home point assim, do barco que eu tento passar adiante. Mas aí você vai se deparar com aqueles contra-argumentos, né? Não, mas eu tô junto. É o interno. Não, mas eu tô junto aqui. Aí a pessoa se posiciona atrás do interno, né? Aí fala assim, não, vamos junto. Como se a presença próxima equivalesse à pessoa fazendo, né? Ou vem o segundo argumento. Tudo bem, faz de conta, vamos usar o vídeo laringo, né? Não, mas e quando você não tiver o vídeo laringo? Como é que você vai fazer? Você tem que aprender a entubar com o laringoscópio normal, né? Aí dá o contra-argumento do possível cenário futuro da indisponibilidade. Então, justificar-se-ia eu agora usar o pior material, ou não o melhor, né? Como se fosse justificativa de treinamento. E, cara, eu vejo isso aí todo dia, esses contra-argumentos, sabe? Recentemente, Flug vai cair duro aí. O mesóclise, qual que é o problema, Carlos? Deixa eu usar a mesóclise aqui. Sensacional, eu tô aqui por dentro. Eu só queria, antes de você continuar, eu preciso parar esse momento e perguntar se eu ouvi direito. Você falou justificar-se-ia, é isso mesmo? Foi uma mesóclise. Não, sensacional, é porque o podcast de mania de cirurgia... Aqui, ó, vem com o Pasquale. Ninguém vai saber o que é Pasquale, né? A gente já falou isso. Mas isso aqui não é o mania de língua portuguesa, entendeu? Esse aqui é o mania de cirurgia. Não é a mania de língua portuguesa. Tá bom. Então ia ser. Nem sei falar sem. Bom, você entendeu, né, Ian? Em cirurgia, cara, por exemplo, recentemente eu ouvi o argumento, olha isso, Flug, que era para indicar um apêndice aberto, porque os residentes têm que aprender a fazer aberto. Sendo que tinha material de vídeo, que é um mutatis mutandis, é uma coisa muito semelhante. Ou então o checklist da cirurgia. Quando a gente colocou o checklist de cirurgia segura, né? Você, não sei se você já viu isso aí, quando vai começar um procedimento cirúrgico, tem um checklist padrão lá que as pessoas se apresentam, olha a lateralidade, vê se fez antibiótico, se o capnógrafo está funcionando, oxímetro, etc, etc. Diminui quase 50% a mortalidade. E ninguém sabe 50% associado. É uma loucura, né? Foi uma das coisas que mais mudou a mortalidade de cirurgia nos últimos 20 anos. E ninguém sabe qual que é o item do checklist que muda isso, ou se é a cultura de todo mundo parar e usar o checklist, faz todo mundo ficar mais atento e tal. Mas impactou absurdamente em evento adverso e mortalidade cirúrgica. Não sei, o que você acha dessas ideias que as pessoas falam, né? Eu tô junto, ou então... e se você não tiver isso no futuro? Você tem que aprender a entubar de outra forma. Como é que você interpreta isso? Bom, eu acho que é um momento de debate, de discussão. Primeiro que a gente não pode só reprimir, não, claro, tem que usar o melhor, mas a gente tem, como educadores, a gente tem essa responsabilidade também de entender do nosso aluno, do nosso residente que vai trabalhar e realmente nunca intubou, não tem o dispositivo, e ele nunca fez. E aí é um momento de discussão, sem aumentar o risco do paciente de sobrevida, o risco de evento adverso grave. E aí que entra duas vertentes. Uma é, vamos tentar identificar o paciente que vai tolerar mais a tentativa. E aí a gente tentou fazer essa multivariada e reconhecemos, olha, o paciente que é intubado para proteção de via aérea, doença neurológica exclusiva, rebaixamento de consciência, ele é um paciente que consegue ser pré-oxigenado, consegue ser otimizado, e esse é um paciente que tem menor chance de ter um evento adverso grave. Então esse perfil de paciente, onde ele não tem nenhuma variável associada por exemplo, a uma viária difícil anatômica, uma viária difícil fisiológica, esse dá para tentar? Vamos tentar com um laringo direto, mas o plano B ele vai ser o vídeo laringo. Totalmente diferente do paciente que você está intubando por insuficiência respiratória, um COVID, onde você está
pré-oxigenando ele, está saturando 90 com FI de 100%. Você sabe que esse paciente, você vai tirar, ele vai começar a despencar. Então, all in, você vai com o melhor operador, o melhor dispositivo, não é um de treinamento. Aí entra o que eu aprendi lá fora com os americanos. Eles têm o dispositivo videolaringo, só que o videolaringo deles é o videolaringo com um monitor. Ele não é o portátil que a gente usa. Então, CIMAC, Gladescopes, não sei se eu podia falar nome de marca aqui no podcast, mas eles têm o monitor paralelo. Então, o que eles fazem? O R1, o R2 ali quer treinar a laringoscopia direta, o monitor só é virado para o assistente e ele está ali, o residente olhando e fazendo laringoscopia direta, mas o chefe está vendo, olha, o tubo não está aí, não está no lugar certo, sobe um pouco, melhora a sua visualização. Prática deliberada, feedback no momento adequado. Então, a gente precisa adaptar, tendo o dispositivo, mas sem botar em risco nossos pacientes. Então, cabe a nós evoluirmos, entender a tecnologia e adaptar isso à nossa cultura, né? Então, por exemplo, na cultura, nos dados do barco, apesar de o dado americano mostrar, olha, intubação videolaringo, 99%. Não existe, basicamente, intubação mais sem videolaringo. Na literatura brasileira, 15% das intubações apenas foram feitas com videolaringo. Então, a laringoscopia direta está enraizada. Isso a gente está vendo mudar com os preços um pouco mais acessíveis, as pessoas comprando seus próprios videolaringos. Então, é uma técnica que é necessária ser ensinada, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa individualizar e saber qual paciente você tem essa brecha, essa gordura, esse espaço para você praticar uma técnica que você sabe que tem uma menor eficiência, né, um menor sucesso, comparado com o videolaringo. Acho que minha opinião é essa. É um momento, claro, é um debate denso assim, da nossa cultura de ensino, porque eu sei que o estudante de medicina, ele acaba que ele vai terminar a faculdade e ele vai para onde tem espaço para ele no mercado, que é isso, às vezes a terapia intensiva, a ambulância, o pré-hospitalar, a UPA, e ele vai estar lá e de repente ele tem que tomar uma decisão com um laringo direto, né? Então é algo que a gente precisa trazer essa discussão para as universidades, sem aumentar o risco dos nossos pacientes. E eu tenho uma outra, como é que chama isso aí? Uma citação, vamos dizer assim, né? Meio nessa linha do Diego, que é coisa que eu já ouvi muito quando eu era residente, etc. É aquela história, e eu vou enveredar aqui no mundo do trauma, né? É muito comum, e até hoje eu ouço mesmo essa discussão, esse bate-papo, daquela história de alguém falar assim, putz, esse paciente está muito grave, vamos entubar ele porque daí você tem o paciente na mão, você vai ter controle total sobre o paciente, né? Isso é uma coisa que sempre gera uma ansiedade, sei lá, pelo menos em mim, porque eu sempre penso meio que o oposto. Eu falo, putz, se você for entubar esse cara agora, eu acho que é aí que você perde a mão, sabe? Aí que o negócio degringola. Então eu queria te perguntar, e eu sei que você é partidário dessa ideia mais ou menos, mas eu queria te fazer uma pergunta bem direta, assim, e bem para quem está ouvindo a gente, começar a pensar um pouco sobre isso, nesse tipo de paciente específico, do vamos entubar para ter ele na mão, ou aquela coisa do, esse paciente está meio rebaixado, vamos entubar então, porque daí a gente já garante essa parte e a gente vai ver o resto depois. E eu tô meio na dúvida, né? Assim, qual que é o momento certo de você fazer essa intubação, o que você precisa fazer antes? Então, o que eu queria te perguntar e para você comentar, o que você vê como talvez um ou dois pontos mais importantes, se é que eles existem e que eles podem ser individualizados, do ponto de vista de otimização pré-intubação. O que você, na sua prática ou no seu estudo, na sua discussão, observou que talvez seja aquela coisa que mais falta fazer? O que eu preciso ficar mais atento de fazer? Ou será uma, duas, três coisas que eu preciso ficar mais atento na hora que eu vou intubar esse paciente crítico? Pô, excelente pergunta. E é algo que eu me questiono e evoluo, eu aprendo diariamente. O nosso conhecimento ele nunca é definitivo, e ainda mais de doente crítico, que, cara, sai uma novidade e a gente vai adaptando sempre. Bom,
respondendo a sua pergunta, Carlos, de uma forma mais pragmática, entender primeiro o que está causando a falência múltipla, a disfunção do seu paciente, o choque do seu paciente, porque o paciente ele não está morrendo por falta, uma deficiência de um plástico ali cafado na garganta, mas ele está morrendo por falta de oxigênio, por falta de perfusão, por falta de oferta tecidual. Acho que tem esse ponto assim da gente ter uma visão holística no sentido da gente ver de fora o global do doente, o que está acontecendo com ele, e instituir a ventilação mecânica para ele é algo que vai oferecer mortalidade. Então esse é um conceito. Tá? O que está acontecendo com o meu doente, entubá-lo, eu vou oferecer pressão positiva para ele, mas o que está acontecendo com esse meu doente? Então, vou dar um paralelo que talvez responda, que vai ajudar no meu argumento, é o NICO Trial. O NICO Trial, pessoal, foi um estudo publicado no JAMA, um estudo francês de um amigo chamado Jonathan Freund, que ele trabalha na Sorbonne University, e fez um estudo para tentar quebrar um dogma que nos incomodava há muito tempo. Todo paciente Glasgow menor ou igual a 8 é igual a intubação? A gente tinha esse conceito do ATLS que a gente extrapolava para todo mundo, né? O paciente menor ou igual a 8 não protege via aérea. E aí entra naquele coisa, vamos entubar, né? Vamos deixar o cara na mão, não sei o que está acontecendo, vamos entubar. E aí o que ele fez? Ele randomizou pacientes que chegavam intoxicados, em coma, Glasgow menor ou igual a 8, a serem intubados versus terapia conservadora. Levanta a cabeceira, oferta oxigênio e vê o que acontece. Né? E não teve diferença em mortalidade. Os pacientes que não foram intubados, obviamente, tiveram menos tempo em hospital, em UTI, e não tiveram mais pneumonias broncoaspirativas. Tá? Então, entra muito esse dogma de assim, olha, o que está acontecendo? Ele não protege via aérea. Tá, vamos entender o que está acontecendo. É algo reversível? É algo que eu consigo fazer antes de oferecer a abordagem aviária avançada? Tá? Então, eu acho que entra esse ponto. Assim, conhecer o seu doente, entender que dentro do seu arsenal, essa terapia, fazer essa abordagem avançada oferece sim riscos ao doente. Então, aumenta o limiar. Vamos tentar entender e estar do seu lado do seu paciente, entender o que está causando tudo isso. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Vão ter condições que a gente vai precisar individualizar e ser forçado a agir. Né? Que é o paciente que está degringolando, está ficando hipoxêmico grave, eu preciso fazer uma abordagem imediata, e esse é o paciente individual que eu vou fazer isso. Entretanto, ele não é a maioria. No estudo Marco, a gente percebeu que a maior parte dos pacientes que foram intubados, eles não foram intubados porque eles eram forçados a agir, ou seja, naqueles 0 e 10 minutos. Olhou o paciente, eu preciso intubar ele agora, no próximo 10 minutos. Ele fez ali em torno de 15%. O restante dos pacientes, eu tinha mais de 15, 60 minutos para decidir a minha abordagem. Tá? Bom, acho que esse é o primeiro pilar aí da minha resposta ao Carlos. O segundo pilar tá para buscar marcadores. Então, por exemplo, um marcador que é subvalorizado, que é o Shock Index. Né? Então, a gente sabe que o paciente jovem ele tem uma reserva muito grande. Então, às vezes, ele está lá batendo 130, 140, e ele está normotenso. E a gente olha só uma variável ali, não, mas ele está com 100 de sistólica. Caramba, mas ele está tentando um mecanismo compensatório, 130, 140 de frequência. E se a gente olha o choque index desse paciente, ele está com choque index alto, maior que 1. Então esse é um paciente que eu falo, opa, choque index é um marcador independente para evento cardiovascular, colapso cardiovascular. Então eu vou pisar no freio em matéria de intubação, porque ele não está morrendo por hipoxemia, ele está rebaixado. Ele está rebaixado porque ele está com uma sistólica mais baixa, com choque circulatório que está hipoperfundindo córtex. Então, ficar atento com variáveis preditoras, como o choque index, é algo que eu aplico muito na minha prática. Aí, vi que esse paciente está com choque index maior que 0,8, que é um cutoff que a gente costuma usar. Mas ele não está hipotenso. Não é bem assim. Né? Vamos lá, vamos começar a nora, droga vasoativa,
começa a droga vasoativa em periferia, eu vou ter que entubar esse paciente, eu já estou me antecipando a um possível fenômeno de hipotensão que esse paciente vai apresentar, porque o choque index dele está aumentado, a droga vasoativa já está pronta, conectada no paciente. Se eu quiser ligar para me diminuir um pouco esse choque index, deixar numa margem mais segura, eu posso, é algo que eu faço na minha prática. Mas o grande ponto, Carlos, é a gente se antecipar aos nossos problemas e ter sempre plano B. Assim como na cirurgia, eu imagino, a gente só falha se a gente não tem um plano B, um plano C, um plano D. Tá? E a gente precisa verbalizar isso para a nossa equipe, não só para a gente, porque trabalhar na emergência é um trabalho em equipe. E eu percebo muito isso quem está na via aérea. Às vezes a pessoa está ali na cabeceira. Não, gente, pega lá o buge. Tá, mas quem é que vai pegar o buge? Onde que está o buge? Então, o plano A é esse, o plano B é esse. Gente, se ele der hipotensão, a nora está ligada, só entra a noradrese e melhora. Tempo de hipotensão é hipoperfusão, isso gera lesão de função orgânica. Então, ficar atentos e se antecipar a problemas. Então, resumindo essa resposta um pouco mais longa, conhece o seu doente, né? Conhece ele do que está acontecendo com ele de uma forma fisiopatológica. A abordagem, a via aérea, ela é uma etapa de um arsenal que vai oferecer mortalidade para o seu paciente. Então, se antecipa à hipotensão, se antecipa ao fenômeno, o choque, ao colapso cardiovascular, isso com droga vasoativa, ou se antecipar a intervenções. A gente costuma dizer, quando a gente entra naquelas críticas ali, o ATLS, sobre, às vezes, como ele verticaliza um pouco o atendimento, e a gente tem que olhar ele um pouco mais horizontal, a gente costuma dar o exemplo do pneumotórax, né? Então, o paciente ele é um politrauma, ele tem ali, ele manipula, ele tem uma queda de base de língua, e às vezes, vou proteger a via aérea, mas eu não checo que ele tem um pneumotórax hipertensivo, e no momento quando eu intubo esse paciente, é um choque obstrutivo, e ele entra numa espiral de choque circulatório. Então, entender o seu doente nesse processo psicopatológico, se antecipar, e mais uma vez, o paciente não está morrendo por falta de plástico com cuff na garganta, ele está morrendo por falta de perfusão, falta de oxigênio. Muito bom. Olha, essas últimas palavras do Ian foram, para mim, foi um encerramento, assim, tipo, blá. É a mensagem final mesmo, né? O take home message, eu acho aí. Flugão, Diego, alguma coisa adicional para falar? Não, vou pedir para ele só algumas dicas aí, pessoal que quiser estudar mais, fazer algum curso, ouvir um podcast de via aérea, que dá umas dicas. O pessoal da emergência gosta muito de blog, podcast, cursos, né? Fala um pupurri aí pro pessoal que curte. Boa. A gente fez um podcast, a Abramed, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, fez um podcast chamado Laringoscopando, que a gente fez uns 10 episódios com temas super controversos e práticas e casos. As pessoas mandavam casos de velho difícil pra gente, a gente discutia, fazia um debate, embate, ketamina versus atomidato, propofol, qual droga melhor usar. Então tem um Laringoscopando no Spotify. Em relação a curso, a gente tem um curso que é um curso internacional que a gente trouxe, eu sou um dos instrutores, que é o TDAC, o The Difficult Airway Course. Acho que é um curso bem legal, um curso de um dia, que traz esses conceitos de ressuscitar antes de intubar, como pré-oxigenar, como ventilar o seu doente, usar uma máscara laríngea, usar um tubo laríngeo. Então, todas essas cartas que precisam estar na nossa manga durante a abordagem, o manejo da via aérea, em geral, é extremamente importante. Eu vou fazer o convite para o congresso da Abramed. No final desse mês, 28, 29, a gente tem o Summit da Abramed, é um evento virtual. E a ideia do Summit era trazer diversos especialistas, autores de trabalhos, como desse que eu acabei de citar, que é o do Nico Trial, que basicamente o Jonathan Frodner, que comparou intubar ou não intubar o paciente com Glasgow menor ou igual a 8. Ele vai estar falando para a gente sobre esse estudo. Scott Weinger, George Kovacs, são pessoas, referências no mundo da via aérea, vão estar ao vivo ali virtualmente para a gente. Então, e eu estou à disposição, se quiserem, rede social, @IanWard,
mandar e-mail, olha, vi seu podcast, odiei, achei que você falou só besteira, não concordo. Vem pro embate, laringo direto, visto, buge ou não, né? Então, entra nesse ponto, assim. Mas tamo junto. Muito bom. É isso aí. Flugão, alguma coisa? Não, muito obrigado, foi sensacional, Ian. Parabéns. Isso aí. Ian, mais uma vez te agradeço aí pela disponibilidade. O bate-papo foi muito bom. Foi legal porque deu para ventilar não só as dúvidas, mas também as angústias que a gente tem. Para fazer o trocadilho, ventilar se ia, como diria o Dr. Diego Adão. Mas foi legal porque responde um monte de dúvida que a gente tem. Acho que você conseguiu não só trazer a parte técnica do negócio, mas foi legal a discussão do ensino, de como, né, como organizar isso para quem está aprendendo. Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente esquece. Todos nós já tivemos nessa posição, né, de querer entubar um paciente porque você quer fazer o procedimento, você quer aprender e tal. E acho que é importante ter esse olhar mais sóbrio, né, para esse tipo de coisa e não deixar passar esse tipo de informação, né? É isso aí, Ian. Muito obrigado aí pela sua presença mais uma vez, também pelas indicações. Espero que a gente possa te receber mais uma vez aqui no Mania de Cirurgia falando de algum outro assunto e quem sabe falar do seu pós-doutorado que você está fazendo aí. Quando estiver pronto, a gente te traz mais uma vez para você falar dele. Tô esperando o Flug pedir pro Ian uma dica de livro, série. O Flugão. O Flug tem isso, é verdade. O Flug fecha o podcast assim, não pediu, pô? E aí, não, a gente sempre pede um livro, um filme, algo que você gostaria. Não precisa ser necessariamente médico, na verdade, mas legal que não seja, para quem está nos escutando. Excelente. Cara, ganhou meu coração, né? Eu já escutava, vou começar a pegar mais dicas aí da galera nos podcasts. Bom, eu vou pegar algo que eu vi recente. Eu vi um filme brasileiro chamado Manas. É algo bem interessante. Que acho que eu aluguei no Apple TV. Manas, ele fala a história na Ilha de Marajó, enfim, de assuntos, duras realidades do nosso país, que saem das bolhas das grandes cidades, desde exploração de menores, como é a vida dos ribeirinhos, e traz essa ideia que ajuda a gente a sair da ilha, né? Como já dizia Saramago, a gente fazendo um vínculo com Saramago, sair da ilha para ver a ilha, né? Então, acho isso extremamente importante. Terminar, então, talvez com uma dica, e como o Carlos está fazendo, como eu fiz, sair da ilha é muito importante para você enxergar o momento de vida que você se encontra. Ano passado eu passei um ano fora só fazendo pesquisa e como isso me ajudou a enxergar minha carreira, onde eu quero estar, quem eu quero ser. Então, sair da ilha de imersão de trabalho, de vida, é extremamente importante para ter uma perspectiva futura. Em relação a livro, cara, eu sou meio aficionado com ciência cognitiva. Gosto muito Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, e eu reli recentemente um livro, até dei pro meu sogro ontem, que é o Nudge, que é tipo a palavra é uma tradução difícil ali do português, mas é um empurrãozinho ali. Por que a gente toma algumas decisões e a gente é tão influenciado? Então, eu sou meio aficionado com viéses cognitivos e como isso influencia a nossa prática, né? E quando você começa a estudar isso, é como se você tivesse riscasse um fósforo e você visse a escuridão que você vive em volta, né? E como você é influenciável nas nossas condutas médicas, o que a gente compra, o que a gente come. E então falar sobre viés de ancoragem dos nossos pacientes, eu tenho certeza que a cirurgia, nossa, o que deve ter de viés de ancoragem, viés de confirmação. Assim, não estou fazendo nenhuma crítica. Quem é eu fazer uma crítica aos cirurgiões dentro de uma Mania de Cirurgia? Mas a gente vê aqueles cirurgiões cheios de certeza. Não, isso aí é isso, né? É isso. Assim, as certezas me incomodam assim dentro do paciente crítico numa emergência, ou aquela história nebulosa, né? Não, falou que encontrado isso. Então, às vezes a gente recebe aquelas histórias meio mal contadas, né?
Ah, doutor, não, isso aí é um paciente etilista. Não, tá aí sempre. Ah, tá bom, aí você deixa lá. Não, vai melhorar. Aí quando você vê, não, tá melhorando. Ah, vamos dar mais um tempo. Não precisa fazer imagem, não. Aí de repente alguém vai reexaminar anisocórico, herniando. Quando viu, o cara teve um trauma, um TCE, e ninguém percebeu. Então, é, viéses cognitivos é algo que eu venho estudando muito. Só jogar um nome aqui de um grande autor canadense, médico emergencista, que é o Pat Cross-Carey. Pat Cross-Carey publica muito sobre isso, sobre essa terapia, essa ciência cognitiva, o que é um tipo 1, tipo 2, decisões intuitivas, decisões mais racionais, e o que influencia nosso meio, né? Porque, nossa, já começando outro podcast aqui, eu acho que vou encerrar aqui, é, mas o quanto que nós somos influenciáveis e você praticar a metacognição. Acho que isso foi uma grande mudança de prática para mim. Entender como eu estou pensando, metacognição. Olhar os caminhos de decisórios que minha mente está tomando e saber, opa, não, eu vou dar uma segurada aqui porque eu tô muito emocional, tô muito em tipo 1. Vamos aplicar um pouquinho de racionalidade. Vou dar um passo para trás aqui e tentar entender. Alguma coisa não faz sentido. Não está encaixando. Não está encaixando. Pausa cognitiva, cara. Alguma coisa não está encaixando. Então, Legal. é mais por aí. Legal. Você sabe, e a gente curte tanto esse assunto, e eu tô fazendo aqui às vezes agora do Diegão, porque o Diego que geralmente cita os episódios que a gente já tem. Mas a gente tem 2 episódios que a gente fala de vieses cognitivos em cirurgia. Episódios aqui do nosso podcast do Mania de Cirurgia. É o episódio 127 e o episódio 135. Para quem tá ouvindo aí, quiser conferir essas discussões, a gente fala de um monte também. A gente adora esse assunto. Foi legal que você trouxe isso aí, porque para nós Tem três que esse convidar assunto é muito legal também. convidar o Ian para voltar e falar sobre os principais viés da sala de emergência. Puta, isso ia ser Fazer um legal, hein? podcast. Ian, você Oh. ferrou a mim e o Carlos, porque você acabou de dar gatilhos no Flug, porque você citou o rápido e devagar. Cara, você acabou com a gente. Agora o Flug vai ficar mais um mês falando do rápido e devagar. Não, porque agora vai ser o outro. Ele vai ler o livro que o Ian Nudge. sugeriu aí. Pronto, vai ficar um mês falando desse livro. Meu Deus, eu tenho que aguentar o Flug agora. Muito Bom bom. demais. É isso aí. Ian, obrigado mais uma vez aí pelo conhecimento que você compartilhou. E o convite já está feito aí para um próximo episódio, então, hein? Obrigado, pessoal. Flug, Carlos, Diego, um prazer enorme estar aqui falando para essa audiência tão especial. É isso aí. Senhores, adiós. Adiós.